Olá, queridos, a paz. Estou aqui para compartilhar com você um pouco mais sobre a vida no sobrenatural de Deus. Viver no sobrenatural é permitir que o invisível defina as escolhas que fazemos no visível. É como acessar no invisível argumentos e comportamentos para que o que é visível tenha sustentabilidade e encontre o conforto e a sustentabilidade necessária. Nós chamamos isso de o governo do Espírito. É uma submissão como portal para a autoridade. Que essa palavra te abençoe, em nome de Jesus. Olha que interessante. Gálatas capítulo 5, versículo 18 nos diz: Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se você é guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Aparentemente parece que estamos falando de uma insujeição, uma insubmissão ao que a lei representa. De fato, é um nível mais elevado, porque ser guiado pelo Espírito é viver segundo a ótica do Cristo. E a ótica do Cristo nos apresenta um nível maior de comprometimento. Você quer ver um exemplo simples sobre isso? Havia uma mulher, ela é tida como pecadora, ela foi pega em adultério com um homem, publicamente ela foi pega em adultério com um homem. Logo, haveria sobre ela uma punição, e ela estava nessas vias de fato de ser punida. Homens, judeus, doutores da lei, testemunhas, segundo que a lei de Moisés instruía, já estavam armando o ambiente necessário para que ela fosse punida no apedrejamento, na sua punição. Jesus, nesse momento, ressignifica o termo do pecado e do erro, através de uma compreensão elevada, além do que naquele momento estava sendo expressa debaixo da lei. Qual é o nível mais elevado? Jesus instruía sobre não ter pecado e atirar a primeira pedra. E ao mesmo tempo o ensino do Cristo soma-se a isso, dizendo que todo aquele que em seu pensamento flertar com outra mulher, imaginar outra mulher, já está cometendo adultério. Ou seja, o adultério não era somente um ato, mas agora aquilo que estava dentro do homem, trazendo um senso de queda, um senso de responsabilidade, antes mesmo de acusar os outros de coisas práticas. Dentro do ser humano, agora há a dimensão de um nível mais elevado do que é estar sujeito ao Espírito. Porque talvez publicamente não cometa o ato, mas dentro de si já se corrompeu. Então Gálatas 5,18 dá essa referência mais elevada. Algumas pessoas pensam que Jesus, Novo Testamento, trouxe uma pacificação daquilo que no Novo Testamento era dureza e caos. Que Deus no Velho Testamento era duro. Aí Jesus, Novo Testamento, ao início do seu exercício ministerial, Deus aceita Jesus. Se converte, passa a congregar na igreja evangélica e agora Deus passa a ser bom, porque agora conheceu Jesus em toda a sua ternura. Não, não é isso. O Senhor é bom em todo o tempo. E sendo bom em todo o tempo, enviou o seu Filho Jesus para que as suas intenções ficassem cada vez mais claras em relação à humanidade. Não que não fossem no passado, mas Cristo é a forma compreensível de Deus acerca da manifestação do Filho, mas também pela compreensão do Espírito. Quando você entende isso como um portal para a autoridade, você vive a submissão, não de forma cega em relação à religião, mas essa submissão a Deus que busca em todos os momentos, em todos os argumentos, encontrar oportunidade para glorificar ao Senhor. É por isso que eu repito tanto o termo que diz que isso possa glorificar o nome de Jesus, que nós possamos glorificar com isso o nome de Jesus, que os nossos atos enquanto igreja possam glorificar o nome do Senhor, no que fazemos,
e como decidimos viver. O Espírito, ele deve ser o Senhor da existência. Ele deve ser o Senhor da casa e não apenas um hóspede. Às vezes, naquela preocupação, quando a gente vai receber alguém em casa, né? A gente procura deixar tudo no nível mais excelente possível, além da nossa medida, para receber alguém. E um dia eu ouvi do pastor Luiz uma coisa que mudou a minha percepção. Sobre louça, sobre o melhor que tem em casa. Você não tem que guardar a sua melhor louça para quando vier a visita. Você tem que usar a melhor louça com seus filhos, para que os seus filhos aprendam que eles são importantes tanto quanto quem visita. Não deixe para usar a melhor toalha, o melhor lençol, o melhor travesseiro para receber alguém de fora. Tenha isso no seu cotidiano. E você pode receber alguém de fora no seu cotidiano. Agora, o Espírito Santo precisa desse ambiente, como se ele precisasse de alguma coisa, mas ele desfruta desse ambiente que existe por causa dele, pela presença dele. Não porque ele visita, mas porque ele mora. É porque ele habita de fato, promovendo uma verdadeira liberdade que nós caminhamos decididos, andando rendidos a Deus. Olha o quanto que isso é transformador. Andar rendido a Deus é algo transformador. E aí a grande liberdade. É o termo que você conhece e desfruta. Porque conheceu ao Senhor, viveu a liberdade e segue caminhando rendido. Rendido. Sabe rendido, mãos ao alto? Você se rende. Quando você se rende, você se faz vulnerável ao próximo comando, ao próximo movimento. A voz de Deus, através do Espírito Santo, ela jamais vai competir com nenhum barulho da alma, com nenhum barulho cotidiano. Porque a voz do Espírito, ela governa, ela não só influencia. A voz do Espírito em um elevado nível governa e não só influencia. Se governa e não só influencia, por que os ruídos da alma ainda continuam te conduzindo para lugares que você já deveria estar longe? Entenda uma coisa, andar sangrando por aí pela alma de uma forma almática não é ser profético. Ser profético é caminhar na convicção do Espírito, de quem não anda destilando veneno, medo, raiva, rancor, desafetos. É alguém que caminha num elevado nível, que entendeu a dimensão do Senhor, que é administrada a todo momento em que você entende o poder e a autoridade da renúncia, negando a si mesmo e fazendo com que esse governo tome forma através da sua vida, seja Cristo em tudo que te diz respeito, principalmente nos bastidores. Não, a igreja não precisa de pessoas com desempenho com o microfone na mão. Ela precisa de pessoas com verdade na vida cotidiana. A exposição é só resultado daquilo que os bastidores testificam. Essa é a submissão como portal de autoridade. Ser cheio do Espírito Santo é esvaziar-se do ego. É deixar esse argumento do ego de lado e permitir com que o Espírito encha, e não só encha, mas transborde em bondade e amor. O Espírito governando com paz e direção. Seguindo em frente, militando as causas que precisam ser militadas, mas aonde o eu fica pelo caminho. Aonde mas eu penso dessa forma, mas eu acredito dessa forma, mas eu. Querido, menos eu, mais Ele. Menos de nós, mais do Senhor. Essa é uma submissão, é uma chave extraordinária. A obediência acaba sendo uma linguagem do reino, porque nos fazemos obedientes e entendemos nas bem-aventuranças do Senhor o lugar que nos é devido. Assim como no amor, no acolhimento, no afeto, no relacionamento. Tantas coisas que são dispositivos que nos destravam para uma vida com Deus. E fazendo isso, você vai entendendo que cada detalhe, esse mesmo que você está passando aí agora, é uma grande oportunidade de fazer com que paz e direção, convicção e vida se estabeleçam como linguagem, uma verdadeira linguagem do reino de Deus. Não é uma lavagem cerebral, é te ajudar a colocar o Senhor no lugar devido na sua história, na sua existência,
para que você não perca nada, nenhuma oportunidade e viva o que Deus tem para você. Chega de ficar de expectativa em expectativa, de ciclo em ciclo, de vitimismo em vitimismo. É tempo de você se levantar com um coração alegre, com um coração feliz, tendo certeza que o Senhor é suficiente na sua história e que em nada Ele vai te faltar. João, capítulo 5, versículo 19 diz: o filho nada faz por si mesmo. Se o filho nada faz por si mesmo, e aqui no texto, se você ler lá em João, você vai ver que a palavra filho, ela está com F maiúsculo. Está apontando sobre o próprio Cristo no lugar de dependência para com o Pai. Agora, se eu e você somos irmãos de Jesus, Ele nos levou para esse lugar extraordinário, e sendo irmãos de Jesus, nós também somos filhos do mesmo Pai. Somos co-herdeiros com Cristo, fomos trazidos a esse lugar. Por que viver ainda de uma forma independente? Pois se Cristo não fazia nada por si mesmo, fazia pela vontade do Pai, por que eu e você vamos insistir em viver uma vida que já não deveria fazer parte do nosso roteiro? Cristo é o centro da sua vida, é o centro da sua existência. Quanto mais você se dedicar a isso, menos você vai andar em frustração, mais você vai caminhar debaixo da palavra, cheio da graça de Deus. Existe uma oração sobre isso. E essa oração é: Senhor, seja feita a tua vontade. Existe um termo maior na Bíblia do que esse? Senhor, seja feita a sua vontade. Talvez você não conheça, eu não conheço. Seja feita a sua vontade e aí, Senhor, o que tem para hoje? Talvez nos momentos de oração e devoção você tenha que acordar para a vida, acordar para a oração e dizer: Senhor, seja feita a sua vontade. Você já chega chegando, já chega submisso, já chega se entregando, já chega confiando. E nisso você confia no governo de Deus? Você precisa confiar no governo de Deus. Você precisa confiar no que o Senhor está falando. Você precisa confiar no que Ele está te propondo. Porque o Espírito Santo tem um roteiro. O Senhor tem uma construção em andamento. E quanto mais você lidar com isso, mais convicto você vai ser em tudo que te diz respeito. Chega de vulnerabilidade. Que venha o Senhor, que venha o Espírito Santo, que Ele reine sobre nós e que o caos se curve à legítima vontade de Deus sobre nossas vidas. E que você possa entender que esse sobrenatural de Deus, essa fé submissa, esse caminho que busca essa autoridade, sempre vai te conduzir a esse lugar de reflexão, de oração, de sujeição no senhorio de Deus. E nisso você vai entendendo o quanto que você tem oportunidade todo dia para viver além de uma medida comum. Uma medida comum, ela termina onde a fé começa. A partir do momento que a fé começou, a fé passa a ser o chão firme de quem simplesmente pode caminhar sobre as águas, sabendo que o Senhor estará ali. E se você quer virar essa chave de autoridade, escreva nos comentários aí: eu quero viver com fé, quero viver essa chave como um portal de autoridade na minha vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente e você possa absorver esse sobrenatural de Deus na sua vida comum. Em nome de Jesus.